Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Tardivo, eu sou zootecnista da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura e docente do Centro Universitário Católico do Tocantins. Hoje nós vamos falar um pouquinho da piscicultura, o qual ela é dividida em três principais modalidades: sistema extensivo, sistema semi-intensivo e sistema intensivo de produção. Hoje, aqui no setor de piscicultura do Centro Universitário Católico do Tocantins, nós vamos mostrar o sistema intensivo de produção nos tanques elevados de ferro-cimento e sistema fechado de recirculação. Esse sistema é um sistema que apresenta inúmeras vantagens. Ele é ambientalmente seguro, pois ele evita fugas dos peixes, a gente consegue reaproveitar os resíduos para fertirrigação, tem fácil instalação no local, isso facilita muito num projeto. É fácil de escalar, de dimensionar toda a estrutura, né? E facilita muito o manejo. Mas também ele tem suas desvantagens, né? Uma das desvantagens desse sistema que a gente vê é o alto custo com a energia, né? Ele é altamente dependente de energia para que a gente consiga trabalhar com altas densidades por metro cúbico, né? Esse é um dos principais desvantagens que a gente vê nesse tipo de sistema. Dentro das vantagens também, esse sistema possibilita nós implantarmos pisciculturas em locais que a gente tem um solo muito arenoso, né, onde a gente não conseguiria fazer a implantação no sistema de viveiros escavados. Das desvantagens que esse sistema apresenta, ele necessita de um monitoramento constante de qualidade da água, devido à alta densidade que a gente trabalha de cultivo. Esse sistema tem como vantagens a otimização do recurso hídrico, porque nós conseguimos aproveitar a água, fazer com que ela passe no biofiltro e retorne para o sistema. Isso facilita muito com que a gente consiga trabalhar com altas biomassas de estocagem em altas densidades, o que vai trazer aí a efetividade dentro do sistema. Uma das desvantagens que a gente ainda tem nesse sistema é que nós não temos ainda dados de produção consistente com as espécies nativas, como é o caso do tambaqui, do pintado. Hoje nós estamos trabalhando aqui no Centro Universitário Católico do Tocantins com a tilápia. A tilápia é a espécie mais produzida no Brasil, né? É uma espécie que aguenta alto adensamento e tem um produto pronto de mercado que é o filé. Hoje o sistema de tanques elevados ela é uma tecnologia que ela é relativamente barata o seu custo de implantação, mas o seu custeio não é muito barato, como a gente vai apresentar depois dentro dos custos operacionais efetivos de produção. Dentre os principais manejos que nós temos que realizar na produção de peixes, na produção de tilápias em tanques elevados de ferro-cimento, um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é o manejo nutricional. Esse sistema, ele exige que nós trabalhamos com rações de melhor qualidade por ser um sistema intensivo. Dentro dos trabalhos que nós realizamos dentro do Centro Universitário Católico do Tocantins, nós realizamos o início da fase de alevinagem com a ração 45%, né, onde nós levamos de 0,9 gramas até 80 gramas de peso vivo, e nós conseguimos aí resultados de conversão alimentar de 0,83 para 1, tá? Um excelente resultado. Na fase de terminação, ainda estamos finalizando os resultados. Nós trabalhamos com ração 36% e 32%, né? Onde nós estamos com uma média entre os dois tanques de 580 gramas, num período de 136 dias de cultivo e uma conversão alimentar, um fator de conversão alimentar em torno de 1,12 para 1, ou seja, a gente forneceu 1,12 quilos de ração para fornecer 1 quilo de peixe produzido, né? E agora nós também estamos finalizando os custos, né? Onde nós percebemos que a ração, como todo o sistema de produção de piscicultura, ainda é o maior item dos custos operacionais de produção, mas nós temos que tomar muito cuidado com o custo da energia, que ele está muito próximo ao custo de ração, como vocês vão ver no slide com os dados. Para esse sistema, uma das saídas para reduzir esse custo com energia seria se trabalhar com energia solar. Nós temos aqui
uma ideia também de inserir um tanque com energia solar para levantar esses custos e também para ter essa transferência de tecnologia para os produtores para ver a viabilidade técnica e econômica desse sistema. Aqueles que se interessaram por esse tipo de produção, nós estamos à disposição na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura e convidamos a todos para virem conhecer o setor de piscicultura do Centro Universitário Católica do Tocantins. Esse sistema é um sistema de produção de recirculação, um sistema fechado, no qual nós aproveitamos a água de descarte de sistema para limpar essa água, filtrar essa água e retornar ao mesmo tanque. Nesses sistemas de produção escolhido, essa forma aqui que nós escolhemos para produzir os peixes, nós escolhemos aqui o sistema, o tipo de tanque de ferro-cimento, construção de ferro-cimento. Pode ser outros materiais, né? Pode ser vinilona, o estilo bag, que o pessoal costuma utilizar por aí também. Nós utilizamos ferro-cimento. O ferro-cimento tem uma vantagem de ser mais durável, mais resistente, né? Então, onde nós fazemos inicialmente um contrapiso mais resistente, para que suporte o peso do volume de água em cima desse contrapiso, e depois subimos uma pequena parede lateral arredondada com cerca de 3 a 4 centímetros, 3 centímetros de espessura, bem fina. É feito com apenas cimento, cimento, areia e uma estrutura de ferro, uma malha de ferro. E tem se mostrado bastante utilizável e durável. O pessoal nas fazendas utilizam isso como reservatório de água para gado, né? E para a piscicultura a gente está vendo que é bastante interessante também. Junto com esses tanques, né, o tamanho desse tanque pode se variar de 30 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, a gente consegue fazer de acordo com a necessidade do produtor. Junto a esse tanque, por ser um sistema fechado, nós precisamos de um filtro. Tá? Esse filtro é importante que ele seja dimensionado para a produção escolhida. Né? Quanto maior a biomassa que nós utilizamos no sistema, maior tem que ser esse biofiltro, mais efetivo ele tem que ser. Né? Esse filtro nós utilizamos aqui na Faculdade Católica, é um filtro que nós fazemos a água circular por ele, passando por obstáculos, e esses obstáculos fazem sedimentar a matéria orgânica que sai do tanque. Ele desce, a água que vem do tanque desce para esse biofiltro, ela vem por gravidade, né? E vai percorrendo esse filtro até chegar na outra extremidade do filtro, onde é a saída, e lá uma bomba suga essa água desse filtro e devolve ao mesmo tanque. Ao decorrer desse filtro, então ele tem essas barreiras mecânicas, onde a ideia principal é decantar a matéria orgânica, né, para a gente poder retirá-la do sistema, para nós conseguirmos retirá-la do sistema, mas também tem uma função importante, né, que é a função biológica, que é a filtragem biológica. Essa filtragem biológica ela é realizada por bactérias. Essas bactérias elas têm uma função importante de diminuir a quantidade de amônia presente no sistema, amônia produzida pelos peixes. Né? Durante o consumo dessa ração, na digestibilidade, o peixe vai excretar basicamente amônia e fósforo pelas fezes. Essa amônia é muito importante a gente retirar do sistema, ela fica diluída no sistema. O fósforo nós conseguimos retirar parte deles porque ele decanta. A amônia a gente não consegue tirar dessa forma, então a gente precisa desse filtro biológico para retirar esse teor de amônia. E esse filtro biológico nada mais é do que um substrato utilizado junto ao filtro. Esse substrato pode ser simples como um tijolo. Com relação à filtragem biológica da água desse sistema, o filtro biológico ele é composto por substratos onde a bactéria nitrificante que retira esse nitrogênio da água possa se fixar. Pode ser utilizado tijolos de construção, com tijolos vazados, pode ser utilizado pedras de argila expandida, pode ser utilizado também materiais próprios, mídias filtrantes especificamente produzidas para esse fim. Independente do material, a gente tem que dimensionar esse filtro em função justamente da biomassa. E essa filtragem biológica é muito importante que seja também
dimensionada a quantidade dessa mídia, desse material que serve de substrato para as bactérias, que seja dimensionado corretamente de acordo com a nossa produção, biomassa produzida ao final do período de produção nesse sistema. Bom, por final, nós temos também nos filtros algumas plantas aquáticas, né, que serviriam ali também uma forma de retirar esse nitrogênio. Essas bactérias elas vão transformar amônia em nitrito nitrato. Esse nitrito nitrato ele sai do sistema quando a gente retira essas plantas aquáticas que mantemos nesses biofiltros. Obviamente, quanto maior a produção de nitrito nitrato, mais plantas aquáticas devíamos ter para retirar esse nitrogênio, né, na forma de nitrito nitrato do sistema. Nós temos 3 plantas que utilizamos para retirar esse nitrogênio na forma de nitrito nitrato na água. Alface da água, a lêmina e a água-pé. Né? São 3 plantas diferentes que nós estamos avaliando qual é a funcionalidade dela, qual é mais eficiente para ser utilizada, mas aqui nós utilizamos as 3 no sistema. É importante observar que nesse modelo de produção, os tanques precisam ter 2 formas de escoamento de água. Uma forma na qual a água passa para o biofiltro através de gravidade, então tem que ter um desnível no sistema, no terreno, para ela conseguir circular por gravidade também. A água sai do biofiltro, volta para o tanque com um sistema de bombas e ela volta por gravidade para esse biofiltro. Tá? E também precisa ter uma retirada de água para a gente poder fazer uma limpeza semanal um pouco desse sistema também. Então é importante observar essas informações para a gente ter no sistema. Outra coisa importante na hora de construção é também que o fundo desse viveiro não pode ser plano. O fundo desse tanque ele precisa ser afunilado, na forma de funil. A declividade não precisa ser muito grande, porque se tiver muita declividade, fica de difícil manejo da gente andar dentro do tanque e escorregar demais. Mas em torno de 3 a 5% de declividade já ajuda para a matéria orgânica escorrer para o centro do viveiro e ser descartada e vir para o filtro, né? E auxiliando assim esse sistema ter de uma certa forma, ser autolimpante. A qualidade de água num sistema de produção mais intensivos, né, é muito importante a gente avaliar essa qualidade da água de uma forma bastante detalhada. Como nós temos uma biomassa muito grande nesses sistemas, qualquer oscilação ou perda de qualidade da água significativa é perigoso, né, para o sistema, podendo ocasionar mortalidade abrupta desses peixes. Então a qualidade da água é fundamental de ser avaliada de no mínimo 2 vezes ao dia. Os parâmetros que nós avaliamos aqui de qualidade da água nesse modelo de produção pode ser utilizado oxímetro para avaliar o teor de oxigênio dissolvido, tá, de água nesses sistemas. O teor de oxigênio dissolvido deve variar em torno de 4 a 6, o ideal é que ele fique em torno desses parâmetros, 4 a 6 miligramas de oxigênio dissolvido por litro de água. É importante também avaliar o pH. O pH é bastante importante porque o pH ele vai, normalmente em sistemas de alta produtividade, ocorre uma oscilação desse pH ao longo do dia, sendo mais baixo pela manhã e mais alto no final do período do dia. Essa oscilação, se ela for muito grande, não é benéfica aos peixes e pode atrapalhar. É importante que esse pH fique o mais estável possível, então avaliá-lo também pela manhã e pela tarde pode nos dar um diagnóstico importante para a gente entrar com um manejo para melhorar essa qualidade da água. Um outro parâmetro importante que a gente deve avaliar também é a temperatura. A temperatura, por esse sistema ser elevado, ele está suscetível a uma oscilação maior da temperatura. Então de noite está mais fresco, pode reduzir um pouco a temperatura e pela manhã e no final da tarde, normalmente onde ficou o dia todo ensolarado, pode aquecer um pouco mais essa água. Então é importante nós observarmos essa oscilação também de temperatura para ter esse dado que vai nos subsidiar também, né, em algum manejo que a gente possa
adotar. Aqui nós temos parte dos tanques debaixo do sombrite, justamente para reduzir um pouco essa oscilação térmica, e outros módulos desses viveiros sem o sombrite. Então a gente pode dizer que essa oscilação é bastante importante quando está fora ou dentro do sombrite. Isso também pode interferir na produtividade. Tá? Além desses parâmetros de oxigênio, pH e temperatura, nós podemos também observar os parâmetros como a transparência dessa água. A transparência a gente faz através do disco de SEC. Quanto maior a transparência, menor a eutrofização. Quanto menor a transparência, maior a eutrofização. A eutrofização é a quantidade de matéria orgânica que nós podemos encontrar nesse sistema. Nos indica essa quantidade. Então, quanto mais eutrofizado, maior a quantidade de matéria orgânica e maior a quantidade de água nós possuímos nesse sistema. É importante também que seja avaliado os teores de nitrito e nitrato. Né? O nitrito e nitrato são minerais que acabam ficando dentro do sistema de circulação se nós não o retiramos. Porque a amônia, a bactéria retira, transformando em nitrito e nitrato. Se eu não tiver as plantas para retirar esse nitrito, a única forma viável de a gente conseguir retirar esse nitrito é justamente com a troca da água. A troca da água nesse sistema ela é parcial. A gente então, no dia a dia, nós não temos uma troca de água efetiva. Nós apenas completamos a água que é perdida por evaporação ao longo desse período. Mas, de acordo com a biomassa do sistema, a cada 5 dias, a cada 10 dias, é preciso fazer a limpeza dos biofiltros e tirar um pouco da água dos tanques. Então a gente tira lá em torno de 20% da água, 30% da água semanalmente, vai depender justamente da biomassa que está sendo utilizada e dos problemas ali com relação à qualidade da água que a gente observa. Então é um manejo que a gente pode trabalhar justamente com essa troca da água. Tá? Então é importante a gente, embora seja um sistema fechado, isso não significa que nós não precisamos de água disponível para, no caso de emergência, temos que trocar uma porcentagem da água presente nesse sistema. Embora esse sistema possa parecer complexo para sua utilização e instalação, na realidade, seguindo as cartilhas e as orientações do técnico, a gente consegue trabalhar com esse sistema de uma forma segura, né, tendo boa produtividade. Nós temos, por exemplo, kits de avaliação de qualidade da água para produtor, né, que são kits colorimétricos que nós conseguimos avaliar grande parte desses parâmetros que eu mencionei de qualidade da água através desses kits. Então, embora tenha que se tomar esses cuidados, mas são cuidados simples que a gente deve adotar para propiciar uma segurança maior para o produtor, para ele conseguir ter o retorno financeiro. Tá? Então, buscando apoio técnico nas universidades, no Rural Teams, na Seagro, instituições que possam dar apoio a esse produtor, com certeza ele vai encontrar suporte técnico para conseguir aprender a trabalhar nesse sistema e, ao longo do tempo, ele vai aprendendo, ele vai entendendo como o sistema funciona e se torna uma produção mais simples, com cuidado sim, mas acaba sendo uma coisa mais sistemática, onde o produtor já consegue trabalhar e consegue ter um retorno financeiro ali. Olá a todos, esses daqui são os slides referentes à gravação do tema produção de tilápias em tanques elevados de ferro-cimento e sistemas de recirculação, onde teve a participação do professor Peter, zootecnista do Unicatólica, e professor Tiago, zootecnista Seagro Unicatólica. Dentro da parte dos parâmetros ideais de qualidade de água, com ênfase em sistemas intensivos, pontos que a gente tem que prestar bastante atenção são a temperatura, o oxigênio dissolvido, né, que ele tem que ser acima de 4 mg por litro. Para que a gente consiga isso, nós temos que trabalhar com aeração artificial, o pH também de 6,5 a 8 e amônia e nitrito. São 2 parâmetros que nós temos que prestar bastante atenção devido a ser um sistema fechado e fazer todo o manejo de filtro, né?
dimensionar bem o filtro para a produção, para a densidade desejada. Esses daqui são alguns dados zootécnicos que nós já conseguimos gerar com o sistema do Unicatólica. Esse daqui é um dado da fase de cria, né, onde os alevinos entraram com 1 grama de peso vivo no dia 23 de outubro e no dia 18 de dezembro esses alevinos estavam com média de 80 gramas. Né? Interessante que a gente viu a baixa mortalidade no sistema, o grande acúmulo de biomassa, né, que a gente teve, saindo aí de 50 gramas por quilo, 50 gramas por metro cúbico, chegando a quase 4 quilos por metro cúbico, né? E aqui são os dados, os índices zootécnicos que foram apresentados. Ganho em peso diário de 1,42 gramas dia, né? Consumo de ração, fator de conversão alimentar de 0,83 para 1, mostrando que esse peixe filtrou bastante dentro do sistema, que a gente tem bastante fito e zooplâncton dentro do sistema, e um custo operacional efetivo estimado, né, dentro do sistema que nós apresentamos, de 38 centavos por juvenil produzido. Levando já para a fase de terminação, nós ainda não finalizamos o experimento, né? Nós temos 2 tanques rodando, nós tivemos um peso inicial de 80 gramas e um peso médio final com os 2 tanques na faixa de 580 gramas do período do dia 18 de dezembro até o dia 4 de maio, que foi a última biometria, né? Onde nós tivemos uma baixíssima mortalidade, uma alta sobrevivência, né? Saindo de uma densidade de 1,74 quilos, aí indo para uma densidade de próxima a 12,5 kg por metro cúbico. E aqui são os dados que nós conseguimos, né, até o presente momento. Agora nós vamos finalizar, vamos fazer despesca. E o mais interessante que a gente tem que prestar atenção aqui é nesse fator de conversão alimentar, uma alta sobrevivência dentro do sistema. E a participação dos custos operacionais efetivos dentro do processo. Nós ainda estamos finalizando o custo, mas o que a gente já percebeu é que, diferente do sistema semi-intensivo, né, que a ração é 60%, 70%, no sistema de tanque-rede também chega a 75% do custo operacional efetivo, aqui a ração ela colabora com 42,56% do custo operacional efetivo. E um ponto que a gente tem que prestar muita atenção é a energia, que é quase 40% do custo dentro dessa proposta que a gente está levantando. E os desafios para o sistema: reduzir a participação da energia elétrica nos custos operacionais efetivos, né, trabalhando aí com energias renováveis, né, energia solar, pode ser um sistema. É necessário possuir um sistema de segurança, né, gerador de energia para momentos quando falta energia, devido à grande dificuldade que nós temos aí, o sistema não pode ficar sem aeração, principalmente na fase final. Dimensionamento do biofiltro conforme a produção final de tilápias, né? O tamanho do biofiltro tem que estar relacionado com a densidade que a gente precisa trabalhar. A gente estava aí esperando uma densidade final aí de 15 kg por metro cúbico dentro da nossa proposta, mas a gente tem que ver essa questão porque precisa se ajustar essa densidade final para ver a viabilidade econômica do sistema, tá certo?